Olá, meu nome é Valentine Girot e tô aqui para contar um pouquinho para vocês sobre mim de uma forma um pouco mais interativa e digital, afinal esse é o Zeitgeist do tempo que a gente está vivendo hoje, não é mesmo? Eu fui formada numa escola da vida bem, eu diria, diferente da tradicional. Meus pais levavam a gente para viajar para países exóticos desde pequenos, para que a gente pudesse viver na prática, na experiência, a cultura e a vida tradicional das pessoas desses países. Então, estou falando aí de Peru, Guatemala, Estados Unidos, enfim, diferentes viagens para parques nacionais, sempre muito conectado com a natureza, com o entendimento do planeta e dos seres que habitam nesse planeta. Também, desde jovem, a gente foi morar numa chácara que tinha como visão ser um espaço para ser uma comunidade entre algumas famílias. Já fui educada aí numa alimentação vegetariana e orgânica e natural desde pequena, quando ainda não existia a Bela Gil, minha mãe já me servia chiclete, que na verdade era favo de mel, porque ela olhava para minha saúde. E isso eu vejo como características fundamentais de quem eu sou hoje, que me constituíram nos meus valores, de como eu trabalho, do que eu trago para o mundo, de como eu quero construir o mundo a partir das minhas contribuições. Eu fui fazer relações internacionais porque eu justamente queria transformar as macroestruturas, pensando no desenvolvimento do ser humano, pensando no desenvolvimento das suas potencialidades. Dentro da minha experiência em relações internacionais, na universidade, acabei enveredando para sustentabilidade e fui trabalhar no Banco Real, na época do Fábio Barbosa, e da Malu Pinto, trabalhava justamente na diretoria da Malu Pinto, aprendi um bocado lá sobre como trazer para o negócio uma visão inovadora e realmente alinhá-la ao core business da empresa e como realmente construir todo um ecossistema de influência e de ação positiva a partir do seu negócio, né? Sou muito grata pela essa experiência porque ela me levou a conhecer as formas participativas de se trabalhar. Lá no Banco Real a gente fazia workshops com os principais stakeholders para que eles criassem uma cultura de sustentabilidade, tanto pessoal quanto profissional. E a partir daí eu fui trabalhar justamente com isso como facilitadora de processos inovadores, trazendo a inteligência do todo para solucionar grandes problemas, né? Tendo passado antes um ano morando na Índia, onde eu trabalhei com desenvolvimento social, com 2 organizações diferentes, e também na Ashoka, onde eu me especializei aí em empreendedorismo social, né? E de novo, olhando sempre para esse papel que hoje eu consigo olhar, né, vendo para trás, que foi esse fio dourado aí que permeia as minhas ações, tem a ver com liderança, tem a ver com desenvolvimento de comunidade, tem a ver com criatividade e colaboração. Quando eu saio da Choca, eu saio justamente para me dedicar ao universo de facilitação e desenvolvimento de liderança. E venho fazendo isso nos últimos 15 anos, tendo passado por algumas experiências aí que para mim foram muito marcantes, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. A primeira delas foi no Hub, o Impact Hub, que tem uma filial, não uma, na verdade tem 6 filiais aqui no Brasil, é uma rede global de espaços para desenvolver o empreendedorismo social. Dentro do Hub, eu criei uma metodologia chamada a Escola de Inovação, a Hub Escola, que foi uma metodologia que começou na Holanda, eu fiz isso no Hub de Amsterdã e Rotterdam, mas que depois foi também trazida aqui para o Brasil. E esse modelo hoje já formou mais de 6.000 pessoas aí, se tornou a maior escola aberta de inovação social no Brasil,
como justamente uma ferramenta de se criar comunidade através do aprendizado, através da troca, através da construção de conhecimento coletivo. Na Holanda, isso também continuou acontecendo, foi inclusive um projeto que foi financiado pelo governo para poder alavancar empreendedorismo social no país. Diria que, né, o Hub na época era o único centro de empreendedorismo e coworking que existia. Hoje existem muitos, não só em Amsterdã, mas como em todas as outras cidades. E esse modelo também, dentro da comunidade do Hub Global, se tornou uma referência para uma forma de alavancar conhecimento e criar comunidade. Eu, no final, acabei morando na Holanda por 7 anos. Lá também trabalhei na escola Nomads, que é uma escola inovadora de negócios, que justamente forma os estudantes a partir da prática, para que eles encontrem propósito, encontrem, né, os seus valores e trabalhem a partir disso, criando seus próprios negócios, que também é um modelo inspirado pelo Chaos Pilots. Enfim, e nessa minha morada e estada na Europa, eu tive contato com diferentes comunidades não alternativas, mas inovadoras de educação e aprendizado. Chaos Pilots é uma delas, Ideal na Lituânia também, que foi uma outra iniciativa que eu ajudei a criar com a perspectiva de trazer inovação para o sistema educacional do país da Lituânia, porque a Lituânia é muito pequenininha, tem muitos poucos habitantes, e lá se tornou um case que deu para escalar essa ideia de participação, de conversa, de troca entre os diferentes stakeholders do sistema educacional. Uma outra atividade que eu acho que vale ressaltar aqui foi a minha passagem de 3 anos, né? Foi toda uma administração enquanto membro do conselho do Instituto de Ciências Noéticas, Institute of Noetic Sciences, que fica no norte de São Francisco. Foi um instituto criado pelo Edgar Mitchell. Edgar Mitchell foi um dos astronautas da missão Apollo 14. E ele, ao voltar para a Terra, teve uma epifania de que ele queria dedicar toda a sua ciência para entender a conexão entre ciência e espiritualidade. E criou esse instituto para justamente fazer um estudo profundo, científico, do poder da consciência humana. Eu fiz parte desse conselho por 3 anos, eu fui a primeira conselheira jovem e de fora dos Estados Unidos a integrar esse conselho. Foi uma experiência super rica, incrível, muito de grande valia. Por quê? Porque lá eu aprendi a trazer a minha visão. Eu tinha uma visão muito clara da importância de se fazer uma ponte entre as gerações, porque esse é um instituto que já está de cabelo grisalho, fazer a ponte com a geração mais jovem. Eu tinha essa visão e foi por isso que eu fui convidada, de conseguir mobilizar essa ação e transformá-la numa realidade a partir de um lugar não tanto de execução e muito mais de conselheira mesmo. Então, mobilizando e alavancando os talentos que existiam dentro da organização. Em alguns momentos eu arregacei as mangas, acho que por ser jovem e por ser tão apaixonada por esse tema. E no final criei uma iniciativa que hoje, 5 anos depois, ainda existe dentro do instituto, que é chamado IONS Next Gen, que foi assumido por uma das meninas que eu mentorei e treinei, enfim. Essa passagem por esse conselho certamente foi um divisor de águas na minha vida, assim, porque ali me pôs numa posição de aprendizado do que é comandar uma organização e do que é conseguir negociar as diferentes visões existentes, né? A gente tinha pessoas muito diferentes ali, trazendo as suas perspectivas, tudo isso em nome de uma visão que é muito ambiciosa, que é essa de estudar a consciência humana e difundir isso de forma científica, de forma comprovada para o maior número de pessoas. Voltei para o Brasil e aqui no Brasil já há 4 anos venho trabalhando com organizações em 2 frentes. A primeira frente é essa, enquanto consultora e facilitadora de processos de inovação e criatividade. Então, trabalhei com grandes marcas
Coca-Cola, PepsiCo, Bauducco, Itaú, realizando workshops para ajudar os diferentes times e as suas lideranças a traduzirem inspirações em ideias concretas de inovação, de transformação possíveis em produtos e serviços, ao mesmo tempo que também venho trabalhando com altas lideranças executivas, C-level, através da curadoria e do acompanhamento dessas lideranças para viagens em hubs de inovação. Eu faço isso através de uma empresa chamada CAS, da qual eu sou uma das membros do time. E isso para mim é realmente assim, o suprassumo do que eu amo fazer, que é desenvolver lideranças com a curadoria muito especializada daquilo que existe de mais avant-garde, de mais inovador nesses diferentes hubs, o que requer uma necessidade de conhecimento desses hubs. Então, São Francisco, por conta muito dessas minhas idas ao Instituto de Ciências Noéticas, se tornou um lugar muito familiar, eu digo que é a minha segunda casa. Conheci muita gente lá, que eu uso esse networking justamente para alavancar esse trabalho de curadoria. E a mesma coisa aconteceu em Singapura, em Israel, na China, que foram pontos para onde eu fui viajar nesses últimos anos. Isso me traz a um ponto importantíssimo, que foi nessa passagem de eu sair da Holanda e vir morar no Brasil. Eu morei no Canadá por 6 meses, fazendo parte de uma formação de uma escola holandesa chamada Think, Escola de Liderança Criativa, School for Creative Leadership. E a Think é uma escola que tem um programa executivo de 6 meses, formado justamente para dar subsídio para líderes aí, executivos e do setor social, para se desenvolverem enquanto grandes lideranças que estão procurando soluções sistêmicas para as nossas grandes questões aí globais. Eu fiz essa formação e isso, associado ao meu trabalho de facilitadora, fez com que a Think me convidasse, e hoje eu faço parte do pool de facilitadores e professores globais que a Think tem, disseminando e levando essa metodologia muito única e muito inovadora, que associa inovação com o que há de melhor em design thinking, né? Inclusive eles são parceiros da D-School de Stanford, trazendo o que há de melhor em design thinking com o que há de melhor de desenvolvimento de liderança, e também com todas as capacidades que a gente precisa desenvolver para realmente trabalhar com a nossa criatividade mais elevada. E eu venho fazendo esse trabalho com a Think já faz 3 anos. A gente fez alguns workshops aqui no Brasil e também um treinamento bem profundo para algumas lideranças de ONGs. Eu estou agora envolvida num outro projeto que vai acontecer no próximo semestre inteiro, que visa formar 30 lideranças do setor privado, do setor público e do setor social. E aí tem uma coisa muito peculiar também, assim, que são as minhas inspirações, assim, né? Esse mundo corporativo, eu participei dentro dele, na minha época de Banco Real, mas eu continuo trabalhando com ele, estando nesse on the edge, eu diria. E é esse estar on the edge que me ajuda a trazer esse olhar mais renovado, de maior frescor, de maior inovação mesmo, de senso de possibilidade, porque eu tô aí entre o mundo que tá corporativo e o mundo não corporativo, dos criativos, dos inovadores. E eu acho que essa sinergia é muito importante, essa sinergia entre o que a gente pode dizer aí são unlikely allies, né? De fazer essa alquimia do que poderia parecer a princípio tão distante, tão diferente. Essa alquimia, eu imagino, eu entendo que é o que vai gerar as transformações necessárias, os breakthroughs, as grandes inovações necessárias para a gente lidar com esse mundo tão volátil, tão incerto, tão ambíguo, que a gente vem vivenciando aí. Tenho feito parte da Conselheira 111, que foi essa iniciativa, que está sendo essa iniciativa para formar mulheres negras
para estarem prontas para assumir posições de conselho. Vejo isso também como algo muito de grande valor, porque me deu aí uma bagagem conceitual importante, técnica também muito importante, de network muito valorosa, porque mais do que nunca eu acredito na importância de lideranças femininas e de lideranças negras, e de lideranças indígenas e lideranças trans, enfim, de estarem ocupando posições de decisão, de processo de tomada de decisão, porque só assim essas tomadas de decisão serão de fato mais inclusivas, serão de fato mais abrangentes, eu usaria até dizer mais amorosas, porque se tem uma coisa que a gente está precisando nesse mundo como um todo, é que o amor, o propósito, os nossos valores nos comandem e sigam, e sejam a nossa diretriz para as tomadas das nossas decisões. Junto, claro, com uma perspectiva financeira, uma análise racional das coisas, mas também que possa vir com uma pitada de intuição, uma pitada de confiança num grande plano maior. Isso foi algo que eu aprendi com meu avô. Meu avô foi um dos fundadores da Promon, engenharia, e com ele eu aprendi que o sucesso se dá quando a gente acredita, quando a gente confia, quando a gente percebe os sinais e quando a gente alia a nossa intuição à nossa razão. É isso, essa sou eu e espero um dia poder conhecer cada um de vocês, seja nessa circunstância desse convite ou em outra.